Estamos começando mais um episódio do Tio Talk e hoje eu estou aqui com uma pessoa que quando você chega perto dela, você fala assim, meu Deus, eu preciso ser assim, com essa mansidão, meu Deus, com esse amor, com esse cuidado. Estou recebendo hoje meu pastor Gesiel, seja bem-vindo a esse episódio do Tio Talk. Que honra estar aqui com vocês, um privilégio estar aqui participando desse momento tão especial, desse programa que tem abençoado a vida de muitas pessoas, né? Muito legal estar aqui, uma honra realmente estar aqui, ainda mais sendo recebido com essa recepção aí, pesa mais ainda a responsabilidade de estar aqui. E é uma alegria estar aqui com você, participando desse momento, eu creio que vai ser um tempo muito precioso junto aqui. Com certeza. Pastor, para a gente já começar esse bate-papo, eu queria assim, porque todo mundo te conhece como Pastor G, mas quem é Gesiel? Como começou? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá, então. Nasci no meio evangélico, né? A gente costuma usar o termo berço evangélico, mas como não existe, a gente aprendeu que não existe berço evangélico. Então, eu nasci no meio evangélico, né? Família minha toda cristã. E me criei aqui em Cruzeiro mesmo. Vivi a vida toda aqui. Aí, com uns 18 anos, saí, fui fazer carreira militar. Fiquei 1 ano fora, servi na Marinha, voltei para cá. Me casei aos 21 anos. Depois de 6 anos, tive minha primeira filha, Mariana. Depois mais 6 anos a Maria, e sou pai dessas duas preciosidades, essas crianças lindas, né? Essas meninas que a gente tem uma alegria muito grande de tê-las como filho. Minha esposa, Isa, esposa maravilhosa, vamos fazer 25 anos de casado agora, esse mês de agosto, 23 de agosto, fazemos 25 anos de casado. E eu creio que o maior presente de Deus na minha vida é a minha família realmente, né? Não minha família somente aquela que está comigo, minha esposa e minhas filhas, mas os meus pais e minhas irmãs, tenho um relacionamento muito afetuoso com eles. Então, fora desse ambiente de igreja, né? Uma pessoa que procura fazer amizade, relacionar-se bem com todo mundo. Graças a Deus eu consigo, né, entrar e sair em todos os ambientes que eu já frequentei. Então, é um lugar que realmente a gente entende que isso, de fato, é um privilégio. Sim. E na simplicidade de ser uma pessoa comum, mas entendendo, até com base naquilo que é a visão da nossa igreja, né, com uma relevância do Evangelho dentro de nós, da vida de Cristo em nós, que vamos abençoando a vida de pessoas por onde a gente passa, né? Então, sim, se fosse resumir a minha vida, eu falo assim, um cara muito, muito, muito bem sucedido naquilo que faz. E quando eu falo o que faço, eu falo da minha família. Pai, esposo, irmão, filho, graças a Deus. Se tem uma área que eu olho para o meu passado e vejo um sucesso, é no ambiente meu de influência, que é a minha casa e a minha família. Então, eu resumiria com esse cara de casa, família, gosto muito de estar em casa com as minhas filhas, gosto muito de estar em casa com as minhas irmãs, com os meus pais, amo esse ambiente de família. Então, resumindo, é esse cara família, sim, que muitas vezes a gente não aparece, né, na igreja, né, sempre aquele cara que está ali pregando, fazendo um monte de coisa, mas é isso mesmo. Não, mas com certeza, para quem conhece, é nítido, né, a união da família, a família do senhor Calderari, né, são bem unidos o pessoal, né. É verdade. Essa família é muito unida, né, briga aqui por qualquer coisa, mas é muito unida, é normal, qualquer outra família, né, é interessante dizer isso, sim, porque às vezes as pessoas acham que existe uma família perfeita, né, eu acho que é até bom a gente falar disso. As pessoas acham que existe uma família perfeita. Eu aprendi há muito tempo atrás com o pastor Silmar Coelho que a família perfeita, ela é imperfeita. Por quê? Porque não existe, de fato, aquele conto de fada daquela família que não discute, não tem pontos de vista diferentes. Não existe. Existem pessoas movidas pelo mesmo propósito, de caminhar em amor, de caminhar em compaixão, de caminhar em cumplicidade uns com os outros. Isso fala de irmãs, fala dos pais, falo das minhas filhas e esposa, obviamente. Então, temos dificuldades como qualquer outra. Às vezes, sento para conversar, sai uma faísquinha. Mas o que nos une é muito maior, né, que é estarmos juntos realmente em família. Isso é um presente de Deus na minha vida, eu considero isso. Isso é muito bom a gente falar disso, né, pastor? Porque às vezes as pessoas realmente têm essa visão, de que existe família perfeita, casamento perfeito, casamento que não tem nada. Assim, ninguém pensa diferente. Não né? existe. O que existe, na verdade, eu falo assim, eu e a Isa, né, 25 anos de casado. Obviamente, já tivemos momentos difíceis na vida, não tem como. Todo casal passa por momentos de crise, de situações onde às vezes tem um ponto de vista diferente, situações críticas, situações às vezes financeiras. Muitos casais enfrentam situações financeiras, dificuldades financeiras, e não conseguem separar uma coisa do outro, e parece que é um inimigo do outro dentro de um casamento, quando a situação que deve ser resolvida não tem nada a ver com os dois.
né? Então, aprender a separar isso no casamento é muito importante. O que isso trouxe a gente aqui, né? Vamos fazer 25 anos agora, é entender isso. Que o fato da gente ter problemas no casamento não significa que a gente não se ama, não significa que a gente não é um para o outro. Não, vamos juntos resolver esse problema. Então, isso faz com que a gente entenda que os problemas existem, as dificuldades existem, os desafios do casamento estão aí, desafios da família estão aí, mas sempre pegando a base da palavra de Deus. Esse é o grande diferencial de uma família cristã, vamos colocar dessa maneira. Porque nós temos, podemos ter pontos de vista diferentes, mas quando nós vamos para a palavra, aí não tem como. Aí não é o ponto de vista da Isa, não é o ponto de vista meu, não é o ponto de vista de ninguém, é o ponto de vista da palavra. E aí nós somos levados a tomar decisões de acordo com a palavra. E quando você coloca a palavra como centro das decisões, tudo fica mais fácil, né? Porque aí não tem ponto de vista, não tem quem está certo, quem está errado. A palavra diz isso, pronto, acabou. Agora ele é o fiel da balança, né? Então fica mais fácil para caminhar. E eu acredito que essa questão também seja em todos os relacionamentos, né, pastor? Essa semana a gente estava até falando um pouquinho com as meninas sobre amizade. E uma das maiores dificuldades, né, que eu vejo assim numa amizade é a pessoa ela entender o outro assim. Olha, eu vou dar um conselho. Olha, Gisele, você está fazendo errado. E a pessoa não ter esse coração aberto, humildade de, poxa, é meu amigo mesmo. Não está só passando a mão na minha cabeça, está também entendendo meus erros, está também me ajudando, me aconselhando, né? Eu acredito que são umas coisas importantes. Eu falo assim, os verdadeiros amigos falam aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Né? E quando você tem, eu falo sempre isso porque realmente é o que norteia a nossa vida, quando você tem os princípios da palavra muito enraizados dentro de você, né, tudo aquilo que está fora da palavra, eu estava até ministrando esses dias e falei sobre isso, né? Uma vida de oração, de comunhão com a palavra, torna você radicalmente intolerante com tudo aquilo que não tem o padrão do céu. Sim. Então, você pode ter uma amizade de anos, mas se aquela pessoa está vivendo alguma coisa que não está estabelecendo o padrão do céu, não está revelando o padrão do céu, meu amigo, a palavra de Deus diz diferente. Então, o que eu estou falando é justamente para o teu próprio bem. E uma frase que eu costumo dizer sempre: eu prefiro perder pessoas por verdade do que ter elas do nosso lado com mentiras, né? Com coisas assim, deixa aí, não vou mexer nisso não. Vou mexer nisso não, você não está preocupado com o bem do próximo, você não está preocupado no crescimento dele, você não está preocupado realmente em ver ele melhorando. Então você está ali justamente para ser esse... a Bíblia diz que um irmão, existem amigos mais chegados do que o irmão, né? E um ferro afia o outro, né? Ou seja, nós estamos caminhando juntos para nos melhorarmos, né? Um ajudando o outro, um instruindo o outro. E é extremamente importante, né? A gente ter essa capacidade de ouvir o outro, pensar, analisar, fazer as nossas conclusões, mas, sobretudo, a humildade de ouvir pessoas. Porque quem é a gente se não tiver pessoas do nosso lado para nos instruir mediante ao que nós muitas vezes estamos achando que é o correto? Até porque muitas vezes a gente não enxerga de fora, né? É difícil a gente chegar num nível que, poxa... Eu acredito até, pastor, não sei se o senhor concorda comigo, mas a gente chega num nível de maturidade que a gente até consegue ver o que a gente está fazendo errado em muitas coisas, mas parece que sempre existe algo que a gente não vê, que a gente faz assim, é imperceptível para nós, mas quem está caminhando do nosso lado chega e fala, olha... Eu falo assim, Amanda, a maturidade é uma palavra assim, que muita gente gosta de falar dela, né? Maturidade. Sim. Mas eu vi uma frase... Pastor Paulo Júnior, agora pela manhã, ele falou que o amor é o maior nível de maturidade que você pode andar. Quando você consegue amar as pessoas incondicionalmente, você realmente está maduro. Então, quando é que eu provo realmente a minha maturidade? Quando eu tenho capacidade de olhar para o próximo e amar ele incondicionalmente. E ainda mais, quando eu consigo ver com os olhos dele, mesmo muitas vezes pensando, cara, não é isso que é, mas eu vou andar junto com ele. Eu vou caminhar junto com ele, eu vou respeitar o que ele está vendo e com o tempo ele vai começar a ver o que eu estou vendo. Então, eu acredito que o maior nível de maturidade é quando você consegue ver com os olhos dos outros, respeitar o que ele está vendo e no processo da caminhada você vai trazendo ele para a sua perspectiva. Eu até dou um exemplo, né, da questão, você ainda não é mãe, mas logo será, né? Mas a gente, quando está num processo ali, de filhos estão crescendo, 2 anos, 3 anos, né? É muito comum, vem lá a criança, faz um rabisco e traz um desenho para você.
Olha, papai, o que eu fiz para você e tal. Você olha, nossa, que bonito, seu avião. Não, pai, não é avião, não, é uma girafa. Um desenho não tem nada, forma de nada, mas ela viu uma girafa ali, ela viu um bicho ali, ela viu alguma coisa. Onde está a minha maturidade? A minha maturidade está de falar assim, nossa, filha, que lindo seu desenho. A realidade você está vendo, não tem nada de girafa, não tem nada de nada ali, mas você não quer colocá-la para baixo, nem quer desanimar ela no projeto dela. Então, o que você faz? Você vai lá no campo de visão dela, porque você tem maturidade, você sabe que ela não está enxergando o todo, você vai no campo de visão dela e fala assim, nossa, filha, que linda a sua girafa. Isso é maturidade. O imaturo faz o quê? Que desenho horroroso. Pelo amor de Deus, rasga esse negócio, faz outro. Isso é imaturidade. Não respeitar o ponto de vista daquele que ainda é imaturo. Então, aí, a maturidade está justamente no fato de você conseguir ver com os olhos daquele que é imaturo. Uau, e no processo do crescimento, você traz aquele que é imaturo para você. Conforme for crescendo, ele vai percebendo que aquilo lá não é, de fato, o desenho que ele está fazendo, ou a perspectiva que ele está vendo. Isso você só consegue fazer, Amanda, se você amar as pessoas incondicionalmente e colocar o amor acima do ponto de vista. Se o seu ponto de vista estiver acima do amor, você nunca vai carregar pessoas do teu lado, você nunca vai inspirar pessoas, você nunca vai ter pessoas do teu lado. Porque a base do Evangelho de Cristo é o amor, não tem outra conversa, né? O amor é o fundamento do Evangelho. Então, Paulo chega a dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 6, que agora não há circuncisos e nem incircuncisos, mas sim a fé que atua por meio do amor. Ou seja, qual é o veículo, qual é o meio de condução da fé se manifestar ou atuar? Paulo diz que é por meio do amor. Logo, sem amor, você não vai manifestar a fé. 1 Coríntios capítulo 13, e agora permanecem essas três, fé, esperança e amor, porém o maior deles é o amor. Então veja, o amor no princípio do cristianismo é a base. Eu ainda uso uma frase mais forte ainda, eu falo que evangelho sem amor é só uma religião. O evangelho sem amor é só uma religião, então é só religiosidade. Agora, a prática do cristianismo, a prática do evangelho está fundamentada no amor. Sim. E amor é respeitar o próximo, entender o próximo, ter compaixão, andar mais uma milha. Muitas vezes assim, pastor, o senhor é muito bobo, o senhor tem muita paciência. Meu irmão, não é que você é um anjo na terra, não. É que você vai matando a sua carne dizendo, não, eu preciso amar, eu preciso caminhar do lado, eu preciso andar mais uma milha. Ele ainda não entendeu. Então, esse é o processo e da entra maturidade. muito nessa questão que o senhor falou do filho, né? De olhar o desenho do filho. Porque, às vezes, quando... eu já passei por situações assim, de você tentar mostrar algo para alguém, né? E não entender que aquela pessoa ainda não está num nível de maturidade. Exatamente. Por isso que ela não está enxergando que você está enxergando. E interessante, Amanda, dizer também, né? E muitas pessoas confundem isso. Maturidade tem nada a ver com idade. É um maior engano as pessoas acharem porque a pessoa ela é mais velha, ela é mais madura. Não, tem nada a ver uma coisa com outra. Né? E pelo contrário. Hoje existe uma pesquisa, né, se você for olhar comportamento, existe uma pesquisa que a idade da maturidade retardou 10 anos. Ou seja, 20 anos atrás, 30 anos atrás, uma pessoa com 25 anos já tinha um nível de maturidade. Ela não estava madura, mas já tinha um nível de maturidade. Esse mesmo nível de maturidade que era medido com 25 anos, isso há 30 anos atrás, hoje está na casa dos 35 anos. Então, é muito comum você ver hoje jovens que se casam, mas ele ainda continua com o comportamento de um adolescente, de um jovem. A gente, como pastor, é muito comum você conversar com um casal e a briga do casal qual que é? Pastor, ele chega do trabalho, para na frente do videogame, não sai do videogame. Por quê? Não passou por um processo de maturidade ainda e está vivendo uma vida sem entender alguns processos de crescimento. Então, veja, isso é um comportamento, né? Eu me casei muito cedo, 21 anos. Para alguns era loucura. Pastor, os caras com 21 anos. Mas eu entendi que com 21 anos já tinha maturidade para isso. E fui assumindo responsabilidades. Algumas áreas já tinham maturidades, outras não. Mas veja, não é a idade. É um comportamento, é um crescimento, é um entendimento, é um autoconhecimento. Isso é muito importante. Né? Esse tema maturidade tem assunto para muito tempo para falar aí. Né? Tem muita coisa para a gente falar aí nesse tema aí. Muito bom. E, pastor, indo mais agora para um lado, né, que é aquilo que o senhor exerce hoje, que é o pastoreio. Eu acredito que quando uma pessoa chega ali numa consagração, tudo chega ali no derramar da unção, é porque ela já exercia isso antes, né? Exatamente. Então, quando que o senhor
percebeu assim, cara, eu amo cuidar de pessoas, eu tenho paciência para sentar, para ouvir, eu quero ver pessoa crescer. Quando que o senhor percebeu isso? Então, vamos lá. Como tu disse, porque há pouco tempo, né? A vida toda na igreja. Então, era muito comum você crescendo num ambiente, na minha época, né? A gente, falando uma experiência pessoal, eu olhava alguns pastores pregando, estavam na igreja, viam missionários e contavam as experiências dele, né, em missões, e eu comecei a me apaixonar por aquilo ali. Eu entendi, hoje eu entendo que era algo de Deus já na minha vida sendo gerado. E eu me lembro com 12, 13, 14 anos na minha adolescência, em congresso de jovens, congresso de adolescente, quando tinha aquele momento de apelo, e eu ia lá, me derramava e dizia: Deus, eu quero muito viver para o Senhor. Eu não sabia o que era, mas eu entendia que tinha algo de Deus na minha vida. Muito convicto disso. Sempre entendi que, por exemplo, eu nunca me via um grande empresário. Eu me via alguém trabalhando no reino, fazendo alguma coisa. Como eu vinha da área da música, não tenho formação, mas sempre envolvido com a música, eu falei assim, acho que é alguma coisa nessa área aí. Então, fiquei muito tempo ministrando música, ministrando na igreja, na área do louvor. Achei até que fosse alguma coisa nessa área, mas o tempo foi passando e eu fui tendo a identidade mais clara para o pastoreio. Isso o tempo foi mostrando. Hoje vejo que aquilo lá atrás já eram sinais de que existia um pastoreio. Então, por exemplo, quando eu fui para o quartel, por exemplo, né, nós tínhamos alguns amigos lá e eu fui até um sargento que era o responsável lá, e a gente pediu para uma vez por semana fazer uma reunião. E quem que é que conduzia a reunião? Eu puxava o louvor, eu dava uma palavra, eu chamava os caras, e o cara estava meio mal porque estava longe de casa, eu sentava do lado e começava a conversar, dando uma palavra, uma orientação. Hoje eu tenho certeza que aquilo lá já eram sinais de um ministério pastoral que estava sendo gerado na minha vida, né? Porque o pastor é isso, o pastor é coração, ele se importa com as pessoas, ele quer ver o crescimento. Se aquela pessoa está com alguma dificuldade, ele não fica tranquilo enquanto ele não chega ali e dá uma palavra, uma orientação. Então, o prazer de um pastor é ver a ovelha crescendo, é ver as pessoas melhorando. Então, e hoje eu vejo que isso já estava intrínseco lá dentro de mim, lá atrás. E aí o tempo foi passando, e foi quando a gente começou um trabalho com jovens, ainda lá na igreja congregacional, né? Muito tempo atrás, a gente começou um trabalho com jovens lá, e lá a gente começou a despontar essa coisa de pastorear pessoas, de cuidar, de aconselhar, de conversar. Mas o que ficou mais evidencializado o ministério pastoral foi aí uns 12, acho que uns 10 para 12 anos atrás, quando a gente começou um trabalho com jovens na Palavra Eterna, que era a igreja que a gente era, e ali a gente começou a desenvolver o ministério pastoral de fato, de aconselhamento, de conversar, de trazer a galera para perto, de empoderar eles, de dar oportunidade, sabe, e de cuidar realmente, e ali realmente despontou. Então, se você fala assim, pastor, qual foi o start? O start, eu creio que seja aí em volta de uns 12 anos atrás, né? O start, cara, eu sou um pastor. Deus me deu essa incumbência ministerial. E dali para frente a gente começou a mergulhar e ser mais intencional no ministério. Então, uma vez que você entende o propósito, você entende o que você foi criado por Deus para ser, aí entra um papel importante nosso, que é ser intencional. Tudo que você vai fazer, você faz para agregar naquilo que é o propósito. Porque eu creio, né, que tanto o dom, né, quanto o chamado ministerial, ele é algo dado por Deus, mas desenvolvido por nós. Então, Deus nos dá um dom. Deus nos dá uma vocação, um chamado ministerial, dentro dos ministérios, dos 5 ministérios, né? Se você tem um chamado dentro dos 5 ministérios, se você tem um chamado de serviço, enfim, quando você identifica isso, agora a responsabilidade é minha de ser intencional, e foi o que eu fiz. Aí eu comecei a mergulhar mais, me aprofundar mais, ler mais sobre liderança, ler mais sobre cuidado de pessoas, ler mais sobre relacionamento com pessoas. Aí eu comecei a ser mais intencional, e aí realmente eu vi que o ministério começou a desenvolver mais, né? Então, não sei se deu para entender um pouquinho da história. Com certeza, perfeito. E ainda nesse, né, caminhando para esse lado, nós vemos, eu estava até conversando essa semana, a gente estava falando muito sobre o livro de Atos, né? Eu comecei a fazer uma série de lives ali. Nós estávamos no mesmo dia ali, né? Então, estava ligado no mesmo espírito, né? E o livro de Atos, ele fala muito sobre esse início da igreja, né, pastor? E a gente começa a ler, estudar, e fala assim, gente, como que muitas coisas têm mudado, né? Como que as pessoas têm usado da igreja de Cristo, né? E aí eu queria
um pensamento do Senhor sobre isso, sobre essas pessoas que infelizmente têm usado a igreja de maneira errada. Como que o Senhor enxerga então, vamos isso? Lá. A primeira coisa é falar sobre o livro de Atos, é falar sobre aquilo que mais mexe comigo e mexeu por um bom tempo, porque eu olhava aquilo lá e falei assim, cara, por um tempo na minha vida, por que nós não vivíamos mais isso? Onde foi que a igreja perdeu isso? Onde foi que a igreja perdeu relacionamento, comunhão, unção, cura, ousadia, autoridade? Onde foi que perdeu isso? Isso foi um dos grandes conflitos por um tempo. Até que hoje, graças a Deus, a nossa igreja, a gente é intencional nisso, né? A gente procura se voltar muito para esse comportamento da igreja de Atos, a igreja primitiva. E uma frase até que Mike Murdock fala, né? Um dos sinais do seu chamado, do seu propósito, é que você, aquilo que te incomoda, talvez você tenha sido chamado para mudar. E então eu comecei a entender, cara, a igreja precisa viver isso, porque é isso que de fato demonstra o poder do evangelho, o impacto do evangelho na vida das pessoas. E a gente, quando Deus nos deu esse nome, Igreja Relevante, um dos fundamentos foi ser uma igreja com conhecimento e com unção. O conhecimento traz a consciência de quem você é. A unção manifesta isso de maneira poderosa e sobrenatural. E a gente começou também a ser intencional nisso, olhando para Atos e, cara, essa é a igreja referência. Esse é o padrão. Nós temos que andar nesse nível aqui, porque ali está estabelecida a igreja de Cristo. E onde as pessoas se perderam? Essa é a sua pergunta, dentro de um panorama disso, né? Onde que as pessoas se perderam? Na minha perspectiva, elas se perderam quando os valores começaram a se inverter. Atos capítulo 3, quando tem aquele episódio, né, dos discípulos ali, Pedro e João indo para o templo orar, o que acontece ali? Quando é nítido, né, quando eles são abordados por aquele moço, esperando deles uma esmola, eles dizem, olhem para nós, não temos prato, não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta. E ali auxilia ele no processo de cura, né? Então é nítido, a igreja parou de falar, olhe para nós. O processo foi sendo tão desgastado que as pessoas começaram a dar desculpa. Não olhe para mim não, porque eu sou imperfeito. Olhe para Jesus, porque Ele é perfeito. Existe um ponto da igreja que a igreja precisa assumir essa responsabilidade. Não, olhe para nós, eu imito a Cristo. Paulo diz isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando a igreja parou de imitar a Cristo, porque estavam querendo esconder algumas coisas, eles começaram a perder o poder, começaram a perder a referência, começaram a perder a relevância. Se você não tem a referência de Cristo, você não tem a relevância da igreja, porque a relevância da igreja está justamente na referência que é Cristo. Então, enquanto a igreja parou de dizer para a humanidade, para as pessoas, olhem para mim, porque eu imito a Cristo, ela parou de perder o poder e a unção. E ainda mais, as pessoas começaram a olhar para Cristo de fato. Sim. E começaram a usufruir daquilo que Cristo estava fazendo na vida delas. Aí a igreja entrou de novo num processo. Qual foi o processo? Aquilo que os discípulos fizeram depois, que foi o quê? Quando eles foram abordados, como se eles tivessem realizado aqueles milagres, o que eles disseram? Por que vocês estão falando comigo? Não fomos nós, foi Cristo. A igreja, a instituição, a estrutura fez diferente. Olha, aqui na minha igreja vai acontecer, vem para a minha igreja, porque a minha igreja, e aí a igreja não é de Cristo mais, é do homem. Quando a igreja passou a ser do homem, deixou de ser de Cristo, ela perdeu a relevância. E aí eu tenho uma concepção, Amanda, que Deus não dá igreja para o homem, Deus não dá igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja, e a concepção muda completamente, porque não é a minha igreja, não é a minha ovelha, ou melhor, não são as minhas ovelhas, não é o meu povo, eu sou o pastor deles. Então essa concepção muda muito, porque Deus não me deu um povo, Deus me deu para um povo. Uau. Então eu estou para servir, não estou para ser servido. Eu estou para honrar, não para ser honrado. A honra do pastor é uma consequência daquilo que ele desenvolve no dia a dia, na comunhão com as ovelhas. Não é algo exigido, imposto, nada disso. Então, quando esses valores começaram a ser invertidos, a igreja perdeu a eficiência, perdeu a relevância. E tanto é verdade que hoje nós somos mais de 30% ou quase 40% da população no Brasil, e nós estamos lutando, suando a camisa para não deixar uma ideologia de gênero entrar na escola. Estamos suando a camisa para uma lei do aborto. Estamos quase... Por quê? Porque não há relevância, não há influência. E a maior prova de avivamento numa nação é quando as leis do país estão sendo impactadas pelos princípios da palavra.
Sim, por isso a importância de termos pessoas assim na política, na educação. Exatamente, de relevância, de influência, pessoas comprometidas com o evangelho. A igreja, por muito tempo, a gente não se envolve com política. Não, a gente tem que se envolver. Sim. O que a gente não pode é se corromper. É diferente. Você se envolver e se corromper. O problema é que as pessoas às vezes se envolvem e se corrompem. Agora, a igreja precisa se envolver para influenciar, não para ser influenciada. Então, olhando nessa perspectiva, a igreja ela perde a eficiência, a relevância dela quando ela para de trazer essa referência que é Cristo e começa a se colocar como a resolutiva do problema. Não é aqui que seus problemas serão resolvidos. Não, quem vai resolver seu problema é Cristo, a partir de uma revelação da palavra, de um conhecimento que você tem, de um posicionamento seu em Deus, enfim. Então a igreja ela perde a relevância eu entendo dessa maneira. Ela perde justamente nesse ponto aí. Eu vejo que perdeu-se um pouco da essência no sentido realmente de cuidar e amar pessoas e foi para um lado empresarial, né? Assim, tem hierarquia, primeiro você tem que ser um diácono, depois um presbítero, depois um pastor, para depois você chegar num pastor e aí o ápice é ser um apóstolo. E aí o que acontece, né? Erradamente, né? Quanto mais você cresce, mais você se coloca nessa topo da cadeia, né? Como se fosse o maioral. Quando na verdade a Bíblia é clara quando Jesus dá o exemplo lavando os pés dos discípulos, né? Se eu sendo mestre fiz isso, vocês devem fazer os mesmos. Sim. Quanto maior o seu nível de influência ou de responsabilidade, de autoridade naquele cargo que você está, maior é a sua responsabilidade em servir. É diferente, totalmente diferente. Então, onde que a igreja perdeu relevância? Quando esses valores começaram a ser mudados, né? Quando as pessoas, os homens por ego, por vaidade, começaram a mudar esses princípios. E aí, meu irmão, aí como eu entendo que a Bíblia, eu entendo porque a Bíblia diz claramente, Paulo fala isso, né? Aquilo que eu recebi de Deus não recebi de mão humana, ou seja, ele está falando aquilo de homem algum, aquilo que ele recebeu de maneira espiritual. O que a gente precisa entender? Que a igreja é uma instituição, né? A estrutura que se move por meios espirituais. E para que isso aconteça, precisamos ter nítido esse princípio espiritual. É a unção que faz tudo acontecer. Eu posso ser uma pessoa muito capaz, preparada, habilidosa, conhecedora, posso ter uma capacidade de me comunicar muito bem, meu irmão, mas se eu não tiver unção, eu vou fazer na força do meu braço. Sim. E tudo que você faz na força do braço tem um tempo útil, cansa, desgastante. Agora, quando a unção está te capacitando, você só precisa crer e se mover guiado por ela. E isso entra muito na questão dos 5 ministérios, né, pastor? Porque essa questão da hierarquia, a pessoa chega no nível, por exemplo, de apóstolo, mas ela é evangelista. E cria uma confusão e as pessoas elas vão sendo enganadas e elas entram ali e ficam com aquela coisa assim, poxa, perde o sentido. E, ao invés de entrar ali, não, eu quero cuidar de pessoas, ser reconhecido, ser consagrado a algo, deixa de ser algo assim para depois, né? A pessoa fica mais preocupada em ser consagrado, em ter o título, do que realmente exercer a função, você já deu uma palhinha no começo aí, quando você falou, né, com relação ao reconhecimento, né? O reconhecimento ministerial é uma consequência daquilo que você já está fazendo. Então, esses tempos atrás nós consagramos um dos pastores nossos, né? Reconhecemos o ministério na vida dele, aqui em Cruzeiro, em Taubaté também, e o que é de fato isso? É um reconhecimento daquilo que ele carrega, né? Então, ficou nítido para a igreja, ficou nítido para a gente que existe uma unção pastoral. Você vai e reconhece aquilo que ele já faz. Então, ele não está recebendo um título para fazer algo, ele está recebendo um título de reconhecimento daquilo que ele já faz. Esse é o primeiro ponto. Dentro dos 5 ministérios, apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre, dentro desses 5 ministérios, o que a gente entende como ministérios fundamentais, né, ministérios da igreja, e é claro, o capítulo 4 de Efésios diz isso, que todos esses ministérios foram dados para edificação do corpo de Cristo. Então a igreja precisa ter esse entendimento. Talvez nem todas as igrejas tenham evidencializado esses 5 ministérios, mas é muito importante você entender quem você é nesse contexto desses 5 ministérios, como até que a igreja age nesse aspecto. Mas qual que é a grande confusão nisso, né? É não entender isso como algo de Deus, né? Como propósito, não entender isso e se mover em posições erradas. Por quê? Se você tem, vou dar um exemplo para você, se você tem uma unção sobre a tua vida, uma unção evangelística,
né? Deus te capacitou, Deus te deu esse dom, você tem, você percebe, você se comunica, você fala. Existem dons espirituais que serão evidencializados na sua vida por causa desse ministério evangelístico. Então, por exemplo, dons de cura, maravilhas, sinais, maravilhas, são dons que evidenciam o ministério do evangelista. E por que isso? Porque é meio que óbvio, né? Você, fluindo nesses dons de sinais e maravilhas, você vai despertar aqueles que não creem para ver os sinais. Porque a Bíblia diz que os sinais seguem os que creem, mas aqueles que não creem seguem sinais. Então os sinais seguem os que creem, mas quem não crê? Quem não crê, ele precisa de sinais para crer. Então o evangelista, ele tem dons que manifestam sinais, maravilhas, e quando as pessoas são atraídas a esses sinais, o evangelista vai e prega a mensagem. É a mensagem de salvação que conecta essas pessoas com Cristo. Então existe toda uma estratégia dentro de um ministério. Estou dando só o exemplo do ministério evangelístico. Quando você tem isso evidencializado na tua vida, você não tem crise de identidade. Você é um evangelista. Você é uma evangelista. Você vai desempenhar essa função. Você vai viver em função disso. Você vai ser intencional nisso. Você não vai ter crise de identidade porque você não tem um título de pastor ou de pastora. Não, eu sou evangelista. E por que isso é importante? Porque vamos pegar um evangelista e vamos colocar ele para pastorear? Sabe o que acontece? Ele vai sofrer, porque ele não tem um chamado para ir visitar, ele não tem um chamado para ir no hospital, ele não tem um chamado para aconselhamento. O negócio dele é pregar para multidões, o negócio dele é sair, ir para a rua. Está entendendo isso? Sim, sim. E por que hoje existem muitos pastores, entre aspas, frustrados? Simples assim. Porque talvez são evangelistas, são mestres, são apóstolos, quando deveriam, e estão fluindo no ministério equivocado. E não existe o quê? Unção para aquilo. Não tendo unção, aquilo não vai fluir, não vai acontecer. Vai acontecer por um tempo na força do braço. Diferentemente quando você flui na unção. Eu dou sempre um exemplo, né, de soltar pipa. Né? Quando você vai soltar pipa sem vento. Não, cara, é uma tragédia soltar pipa sem vento. Se for muito bom de braço, você até põe a pipa no ar. Mas uma hora você cansa, já perde a graça. E o dia que tem vento? Você coloca a pipa, a pipa vai embora, e você não faz força, é muito mais prazeroso. O vento na nossa vida é unção. Então, quando você está fluindo naquilo que Deus chamou, existe uma aprovação dele, porque ele te chamou, ele te escolheu para aquilo, ele está te ungindo para aquilo. O ministério não vai ser fardo. Não entra na minha cabeça, Amanda, eu tenho ainda pouco tempo de ministério, mas eu não consigo, não entra na minha cabeça. Deus vem, me chama no ventre, porque a Bíblia diz que no ventre nasce um propósito. Me chama no ventre, me prepara esse tempo todo, me capacita, coloca unção sobre a minha vida para realizar aquilo, me dá dons que são ferramentas para que eu desenvolva esse ministério, e eu não estou conseguindo fazer porque está pesado. Não é que está pesado, irmão, é que você está fazendo sem a unção, você está no lugar errado. Exatamente. Então, entender o seu chamado, entender o propósito é fundamental para que haja efetividade naquilo que você está fazendo. E não só isso, né, pastor? Porque a pessoa, quando ela não está cumprindo o verdadeiro chamado dela, está querendo, porque eu fui chamado para evangelista e estou como pastora, Isso. Ela não somente se frustra lá na frente, porque ela fica um tempo fazendo os esforços com os próprios braços, Isso aí, né? isso Ela aí. fica, não, vou fazer, vou acontecer, quero mostrar meus resultados para todo mundo, quero encher a igreja Esse é para o todo ponto. mundo ver que está cheio, mas na hora que chega lá na frente, a gente vê um povo ferido, Isso. por conta desse pastor muito. que não é pastor, Tem muito. vê o povo frustrado, o povo voltando às velhas práticas, o povo decepcionado Exatamente. por conta disso, né? E assim, vamos aqui um pouquinho mais fundo nesse assunto. Sim. Vamos lá. Primeira coisa, identidade, né? Sim. Uma pessoa que tem uma identidade ministerial, primeira coisa, ele não está preocupado com o resultado, porque o resultado quem faz não sou eu. A Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. Ou seja, quem o resultado do crescimento não está fundamentado na minha habilidade, na minha capacidade. Eu tenho que estar apenas fluindo naquilo que Deus me deu. Esse é o primeiro ponto. Uma identidade não está fundamentada num resultado. Você não tem crise de identidade porque um resultado não chegou. Você sabe quem você é, você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Meu irmão, o resultado é uma consequência de Deus aprovar o que você está fazendo. Então, estou tranquilo, não tem crise de identidade. Segundo ponto, e esse é mais trágico, que vamos lá. Vamos pegar um exemplo de um pastor. Vamos pegar o meu exemplo, tá? Eu não tenho esse entendimento de 5 ministérios, ok? Eu não tenho esse entendimento. Então, eu sou um pastor
que eu acho que eu tenho que ficar preocupado, senão se alguém crescer aqui, vai tomar o meu lugar. A maioria dos pastores pensam assim, não, segurar aqui, se ele crescer, ele toma o meu lugar, eu tenho que tomar cuidado, senão ele leva um pedaço da igreja, e aquela preocupação toda que muitos pastores têm. Então vamos lá, eu não tenho entendimento dos 5 ministérios. Mas independente disso, a unção foi dada por Deus, o chamado por Deus, e tem pessoas que estão fluindo naquilo. Aí vamos lá, tem uma pessoa na minha igreja que prega muito bem, que ensina muito bem. Ele ensina muito bem. Por que ele ensina muito bem? Porque ele tem um chamado de mestre na vida dele. E porque ele tem um chamado, existe uma unção sobre a vida dele para ensino, ok? E quando ele acaba de ensinar, as pessoas chegam para mim, que sou o pastor da igreja, e falam assim, pastor, fulano, que aula que ele deu, meu Deus do céu, que sabedoria, que habilidade para ensinar, pastor, coloca ele mais vezes. Eu não tenho entendimento, o que eu faço? Não. Não, para a pessoa até falo, amém, irmão, glória a Deus. Mas nos bastidores eu falo assim, eu vou deixar esse cara falar, não, ele vai começar a ganhar até. E aí começa a fazer o quê? Matar esse cara. Sim. Não vai não. Põe outro, troca, não faz. E começa a matar algo que está sendo gerado nele, que é de Deus. Esse é o primeiro ponto. Muitos pastores tentando matar aquilo que é de Deus dentro das pessoas, ao invés de empoderá-las. E na maioria das vezes por ego, por falta de conhecimento também. Mas enfim, o fato é que muitas pessoas estão dentro da igreja sendo mortas em seus chamados, ou melhor, tentando matá-las no seu chamado, por não entender esses 5 ministérios, ok? Aí um segundo erro nesse processo. Qual é o segundo erro? Essa pessoa que tem um chamado de Deus, ele também não tem a percepção dos 5 ministérios, mas ele tem algo de Deus na vida dele, é claro, é fato, é verdadeiro o que ele carrega. Só que ele faz o quê? Pastor, aqui não está me dando oportunidade? Ele vai ver só, vou abrir uma igreja, vou mostrar para ele. Aí é o outro erro, porque ele também não é pastor. Ele não tem paciência para aconselhar, ele não tem paciência. As mensagens dele de domingo, que deveriam ser de salvação, ele quer ensinar, ele quer ser profundo na palavra. Pronto, aí fica aquelas igrejinhas que às vezes não avançam, não crescem, porque são pessoas que estão em posicionamentos errados. E aí, minha irmã, é uma mistura de pensamentos errados. Está pequeno, não cresce porque Deus está provando, não cresce porque é o tempo, é a moinha de Jeová. E aí vem um monte de ensino errado. É o deserto. Aí você entende o que Oséias diz 4:6. O meu povo foi destruído ou perece por falta de conhecimento. É simples assim. E enquanto Daniel capítulo 4, versículo 32 diz assim, o povo que conhece o seu Deus, conhecer a Deus é conhecer a palavra, né? Deus e a palavra são só, o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proeza. Veja, o conhecimento te empodera, a falta dele te destrói. Então por que a igreja não tem muita efetividade? Quando eu estou falando igreja, eu estou falando estruturas. Sim. Não estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é poderosa, triunfante e continua avançando. Mas as estruturas, por que muitas vezes não avançam, não reflete realmente o reino? Por falta de conhecimento, por não querer aprender, não querer sentar. Eu vejo muitos pastores que não têm essa paciência de chegar e ouvir outros. Não, meu querido, nós não somos dono da verdade, não temos aqui, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Terça-feira agora, estava lá sentadinho na escola da fé, a diaconisa ministrando, a Márcia ministrando, e eu lá com a minha esposa sentadinho, aprendendo na escola da fé. Porque eu sou pastor, não, eu sei tudo. Que ignorância é essa? A gente nunca vai saber tudo, né, pastor? A gente sempre tem que estar aprendendo. Estamos num processo de crescimento contínuo. Né? Com certeza. Então, entender, nós falamos de ministérios, né? Mas tão importante como entender isso daqui, é entender o propósito seu. Para que você foi criado? Eu não sou uma obra do acaso, eu não estou aqui por... Deus não tinha nada que fazer, me fez, jogou aqui na terra. Não, de jeito nenhum. Ele te criou para um propósito. Sim. E a Bíblia é recheada desses exemplos. Paulo diz isso, que ele foi escolhido no ventre. Né? Jeremias diz isso, que ele foi separado no ventre e santificado das nações. Eu vejo capítulo 1 e capítulo 2 de Êxodo, muito nítido isso. Êxodo capítulo 1, Deus mostra a situação de Israel como está escravizado no Egito, cheio de problemas, sendo perseguido, massacrado por Faraó. No capítulo 2, a Bíblia diz que os pais de Moisés se conhecem. No capítulo 1, Deus, entre aspas, tem um problema, o povo dele escravizado no Egito. No capítulo 2, ele começa a resolver o problema, como? Criando Moisés através do relacionamento dos pais dele. Moisés é um solucionador de problema para Israel. Né? Davi foi um solucionador de problema para Israel há um tempo. Então, todos nós somos um solucionador de problema. Agora, em que ou para que nós fomos criados por Deus? Entender isso faz com que a nossa vida seja plena, faz com que a gente viva a plenitude de vida nessa terra,
Né? Porque se você está vivendo para fazer aquilo que você foi criado, você é pleno. Um grande engano das pessoas é viver por resultados. Né? A pior coisa que tem é quando você começa a viver por resultados, viver por dinheiro. Toda decisão, grave isso, querido, você está me assistindo aqui, toda decisão fundamentada em dinheiro, ela será frustrante na tua vida. Nunca decida por dinheiro. Ai, pastor, estou pensando em morar fora do país. Qual é o propósito disso? Eu vou ganhar mais, eu vou não sei o quê. É dinheiro? Cuidado para você não se frustrar. Sim. Não estou querendo desanimar quem está querendo morar fora, não. Mas é uma realidade. Sim. Porque é algo que não se sustenta. A plenitude nossa não está no dinheiro, não está nos bens, não está nas conquistas. A plenitude nossa está em saber quem nós somos em Cristo. Então aqui está a plenitude de vida. E o propósito tem a ver com isso. Sim. Saber quem você é em Cristo e para que você foi criado. Até mesmo ali, como a gente estava falando de Atos, né, lá em Atos 3, quando Pedro fala, eu não tenho prata nem ouro, mas que eu tenho te dou. Ele está dando para a gente uma resposta claríssima, que, querido, não são as riquezas, é o sobrenatural de Deus, é o Espírito Santo na sua vida, é o milagre que vai acontecer, é Deus, Cristo Jesus na sua vida. O que eu falo sempre, né? Você já deve ter me ouvido falar, né, mano? É você entender que você não é o centro, você é o meio. Sim. Então, essa perspectiva de vida também faz muita diferença. Cara, eu não sou o centro. Por muitas vezes, talvez você está me ouvindo, já foi para a igreja para resolver um problema seu. Eu estou precisando mudar de vida, estou precisando de um emprego novo, estou precisando casar, estou precisando não sei o quê, estou precisando trocar o carro. Ai, meu Deus do céu, preciso resolver esse problema da minha família. Eu. A religiosidade te colocou no centro. Cristo quer te colocar como meio. Porque Ele diz que se você crer nele, você vai fazer as mesmas obras e fará obras maiores ainda. Ou seja, eu e você somos o meio pelo qual Cristo será revelado. E viver o propósito é entender isso. Então, veja, o propósito não tem nada a ver com resultado. O propósito tem a ver com entender que você está aqui para algo. Qual é o algo? Embaixador de Cristo nessa terra. Revelar as realidades do céu para essa terra. Então, quando eu falo, eu preciso revelar o reino. Quando eu ajo, eu preciso revelar o reino. Quando eu me relaciono, eu preciso revelar o reino. E como é no reino? Então, por isso você precisa conhecer a palavra. Um reino de amor, paz, justiça, alegria no Espírito. Então, veja, o reino da diz, não é comida nem bebida. Não são coisas naturais, são coisas espirituais. Então, o que nós precisamos nos mover? Nos mover de maneira intencional nisso. E esse talvez seja, Amanda, aqui, não sei se vai tocar nesse assunto, mas o maior desafio hoje da igreja contemporânea, ensinar essas verdades para pessoas que estão vivendo no mundo natural e que têm à sua disposição uma realidade espiritual poderosa. E aí eu estava conversando esses dias com uma pessoa, ela falou assim, pastor, eu não consigo entender muito essa questão da cura, porque assim, como que Deus cura? Eu vejo tantas pessoas que não são curadas. Então, deixa eu te dizer uma coisa, né? Conversando com essa pessoa, você precisa entender a primeira coisa, que você não vai ser curado, você já é curado. Pastor, mas como eu sou curado? Está aqui a doença, aqui, a enfermidade está aqui. Então, mas você precisa entender onde você é curado. Onde você é curado? Você é curado no Espírito. Então, tudo que nós somos, temos e podemos é no nosso Espírito. E qual é o nosso desafio? Viver as realidades naturais, viver neste mundo natural com as realidades espirituais. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovar a mente? É renovar a mente com as realidades espirituais. Quando você renova a sua mente com aquilo que você é e começa a viver de maneira que a sua vida é pautada por aquilo que a palavra de Deus diz que você é, em Cristo, pronto, você começa a manifestar no natural aquilo que você é no Espírito. Sim. Então, esse talvez seja o maior desafio nosso. Levar as pessoas a entender esse processo, como tudo isso funciona. Logo, exatamente isso é a fé. A fé não é algo místico. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Ou seja, é algo que você está esperando e a convicção de algo que você não está vendo, mas você já sabe, é fato. Fato de algo que você não vê. Então, isso é fé. Fé é algo que você não vê, mas você sabe que já existe. Então, o que é a cura no mundo físico? É algo que você não vê, mas você tem um fato no Espírito que existe. Sim. Existe, eu sou curado em Cristo.
Gálatas capítulo 3 diz que ele nos resgatou da maldição da lei. E o que é maldição da lei? Quando você vai lá para Deuteronômio capítulo 28, versículos 15, 16 em diante, você vai ver quais eram as maldições da lei: morte, doença, miséria, enfermidade, estar debaixo de jugo do inimigo. Essas são as maldições da lei. Gálatas 3,13, Jesus foi lá e nos resgatou dessa condição. Você não está mais debaixo da maldição da lei. Ou seja, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Efésios 1,3. Somos abençoados, ninguém muda essa realidade. Onde? No Espírito. Agora eu preciso da fé para fazer confissões daquilo que eu creio que a palavra de Deus diz, até ver manifestado no natural aquilo que a palavra de Deus diz no Espírito. Então, esse é o maior desafio. Sim. Levar as pessoas a entender, porque você nasceu de novo, tem uma nova vida para você, e essa nova vida é por meio do Espírito. Então, esse processo que a gente ensina exaustivamente, porque nesse processo está a plenitude de vida. E por consequência a vida eterna, obviamente. Pastor, entrando nesse assunto da fé, né, a gente sabe que tem uma questão que é até polêmica, né? As pessoas, elas meio que distorcem, né, essa questão da fé de declarar, e aí começam a falar que a gente está mandando em Deus, está colocando Deus na parede, e falar umas coisas assim totalmente desequilibradas. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, aproveitando que a gente está aqui, sobre o que é a palavra da fé, o que é você falar, você declarar o porquê, né? Dar um panorama geral para a gente entender. Pegando já esse fiozinho que nós acabamos de puxar aqui um pouquinho antes, né? É exatamente isso. Por que muitas pessoas dizem sobre isso, né? Primeiro, porque não conhecem. Né? Não conhece, eu não estou querendo colocar como dono da verdade, dizer que eu conheço mais que todo mundo. Não é isso, não. É que a gente tem uma linha de interpretação da Bíblia que ela se divide de que maneira? Primeira coisa, o discernimento de você olhar para a palavra, entender o que é que está na palavra, que é para você. Pastor, tudo que está na Bíblia é para mim, toda a Bíblia é inspirada por Deus, Efésios 4. Não, mas espera aí, mas existem trechos, existem partes da Bíblia que ela foi escrita para um povo, existem partes da Bíblia que ela foi direcionada para um outro povo, e tem uma parte na Bíblia que ela é muito específica para nós que somos a igreja. Né? Então, quando você vai para o Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, Tiago, são cartas chamadas cartas apostólicas direcionadas para a igreja. Então, todo o fundamento doutrinário para a igreja está fundamentado sobre a perspectiva de Paulo. Né? 80% da doutrina cristã está fundamentada sobre os ensinos de Paulo. Né? Paulo, o grande teólogo da fé cristã, chamado apóstolo dos gentios. Então, quando você vai para os ensinos de Paulo, você vai ver que ele usa exaustivamente a palavra fé, né? E ele diz então que o justo agora viverá pela fé, né? Então ele fala que nós não somos daqueles que andamos por vista, mas por fé. Então fé e amor é o tema principal da teologia de Paulo e da fundamentação da vida cristã. No entanto, o que as pessoas confundem nessa questão da fé? Né? Uma fé mística, uma fé de crer em Deus, uma fé de acreditar em Deus, quando na verdade Paulo trata essa fé não algo que você é místico, mas ele fundamenta isso sobre você crer no que a palavra de Deus diz. Então eu vou dar um exemplo para você, Amanda. Se eu falar para você, Amanda, pode ir lá no supermercado e pegar lá R$500 de compra para você, porque já está pago. Você vai chegar no supermercado, você vai falar o quê? Eu vim aqui buscar R$500 de compra, porque o pastor me mandou pegar. E a pessoa fala para você, não, você não tem direito. Você vai fazer o quê? Não, tem direito sim. E aí você pode até falar, não, peraí então, vou voltar lá e vou pegar uma autorização dele. Você vem, pega e me dá uma autorização, eu te dou uma autorização, vai lá, eu assino, aí a pessoa vai chegar lá e vai te entregar, porque tem uma autorização agora, ok? O que é a fé que nós praticamos como confissão? A confissão nada mais é do que você chegar no supermercado e falar assim, olha, eu estou vindo aqui buscar o que Deus já me deu. Uau. Eu vim aqui, não, eu tenho direito. O diabo vai dizer que você não tem direito, o mundo vai dizer para você que você não tem direito, os religiosos vão dizer para você que não tem direito, mas está aqui na palavra a autorização que ele me deu, que eu posso todas as coisas naquele que ele me fortalece, que nele eu sou mais que vencedor, que nele eu já venci a enfermidade, que nele de fato eu sou próspero, que nele eu sou uma nova criatura. Está aqui na palavra. Então não estou dando ordem para Deus, eu só estou fazendo valer o que ele falou. Então, quando ele falou algo e eu creio, justamente aqui a fé. Peraí, mas você não está vendo nada. Exatamente, porque eu não estou vendo o que é fé.
Enquanto eu pego isso e começo a confessar todos os dias o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, eu trago a existência, porque agora Deus manifesta aquilo que Ele falou, que eu tenho, que eu sou, que eu posso. Sim. E é por isso que Ele diz em Hebreus 6,11 que sem fé é impossível agradar a Ele. Então você não agrada a Deus por meio das obras, você agrada a Deus por meio da fé. Fé no quê? No que Ele diz na sua palavra. Então o que é o ato de você confessar? Não é dar ordem para Deus. Pelo contrário, quem sou eu para dar ordem para Deus? Sou maluco? Eu só vou pegar o que Ele disse e vou dizer: Pai, eu acredito no que o Senhor está dizendo, e com o que o Senhor disse eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou andar em cura, eu vou andar em saúde divina, eu vou andar em prosperidade, porque a Tua palavra diz isso sobre mim. E é óbvio que não fala só sobre isso, nós falamos de coisas naturais, né? Mas a palavra também fala a respeito de santidade, né? Quando eu uso esse termo, Filipenses 4,19, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não fala somente de coisas que você vai conquistar. Pelo contrário, se você for analisar o contexto ali, ele fala de situações que ele viveu, né? Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, aprendi a ter abundância, aprendi a viver em escassez, aprendi a passar enfermidade, aprendi a andar em cura. Em todas essas coisas eu sou mais que vencedor, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o que ele está dizendo ali? Você pode viver bem em toda e em qualquer circunstância, porque existe alguém que está te fortalecendo. Você pode tudo aquilo que te fortalece, então você pode andar em santidade porque Ele te fortalece. E esse é um outro assunto que poderíamos falar até num outro momento, né? A respeito da graça. Né? O que é graça? Graça não é uma permissão para você andar em pecado. A graça é uma capacitação de Deus na tua vida através do Espírito Santo e da palavra, te capacitando a viver em santidade. Então, o que é que você pode em Deus? Você pode andar em santidade, você pode falar do amor dele, você pode manifestar as obras do reino, você pode orar e as pessoas serem curadas, você pode orar em línguas, você pode viver coisas sobrenaturais, você pode tudo isso, porque a palavra de Deus te garante. Então a palavra confissão da fé não é dar ordem para Deus, é concordar com o que Ele diz. É diferente. E pastor, o que seria assim, por exemplo, um exemplo? Uma pessoa que a gente orou, falou, e mesmo assim ela não foi curada. Como a gente olharia isso dentro na perspectiva da fé? Isso. Então vamos lá. Se você for estudar a palavra, o próprio Jesus, né, diz que em Nazaré ele não operou mais milagres por causa da incredulidade do povo. Então, não lembro a referência agora, mas poderíamos até achar aqui depois. Mas, ou seja, todas as vezes que Jesus curou, todas as vezes que Jesus orou e as pessoas foram curadas, todas, sem exceção, houve uma afirmação de Jesus após a cura: vai, a tua fé te salvou. E a palavra salvou aqui não é salvação para a vida eterna, porque ninguém foi salvo na hora, ninguém morreu foi para o céu na hora, né? O processo de salvação não é instantâneo. Então, qual é a palavra salvação aqui? A palavra salvação é sozo. A palavra sozo, a interpretação dela no original, é alguém que alcançou um socorro. A palavra sozo é provisão, proteção, cura, mas na perspectiva de que alguém está morrendo afogado e alguém chega e joga uma boia. A boia é o sozo. Tá? Então, o que Jesus está falando? A tua fé trouxe salvação para esse problema que você está trazendo. A sua fé. Então, aqui me ensina algumas coisas. Primeiro, que a fé ela é pessoal. Eu não consigo medir sua fé, e nem você consegue medir a minha fé. Sim. A fé ela é algo extremamente pessoal. É você e Deus. Então eu não consigo medir, eu posso orar, você pode dizer que tem fé, mas a realidade dessa fé ela vai se manifestar através dos frutos. Então, o que eu costumo dizer nessa perspectiva? Isso pode ser comigo. O fato de eu não estar vivendo o fruto da fé não significa que a fé não existe. Então, talvez eu não esteja vendo o resultado dessa fé, mas isso não significa que não existe essa palavra de cura. Então, o resultado não me aprova ou desaprova a palavra continua valendo da mesma maneira. Eu já orei e pessoas foram curadas, eu já orei e pessoas não foram curadas. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, o portador é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Então, onde está o problema? O problema, na minha perspectiva, está em pessoas que ainda não desenvolveram uma capacidade de fé. E por que não desenvolveram? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e aqui é um processo muito interessante. Eu vou dar um outro exemplo, eu gosto de trazer analogias diárias para a gente comparar bem. Eu, quando trabalhei 7 anos no Ponto Frio, e eu gostava muito de vender equipamento de som. Na minha época eu vendia uns sons bem potentes. E por que eu gostava de vender? Porque eu gostava de som, gosto de som até hoje. E todo aparelho novo que chegava na loja, que eu fazia? Eu levava o manual para casa, e eu estudava aquele aparelho. Cara, que legal, esse aparelho tem isso, esse aparelho tem aquilo.
E quando chegava alguém para comprar um aparelho de som, filha, modéstia à parte, eu dava um show. E era difícil não vender o aparelho, porque eu conhecia todos os recursos daquele aparelho. Eu ficava muito mais ousado, muito mais empolgado para falar. Por quê? Simplesmente porque eu tinha estudado sobre aquele aparelho. Assim é a fé. A Bíblia é um manual para a nossa vida. Quanto mais eu conheço, mais eu sou empoderado, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu aprendo, mais eu sou empoderado. O problema é que as pessoas não têm o conhecimento da palavra, vão na igreja uma vez por mês e quando elas querem uma oração, querem sair curadas. Mas o que traz esse mover sobrenatural para a operação de maravilhas, de milagre? É o nível de conhecimento e convicção que ela tem, que ela já é curada em Cristo. Então, quanto maior o seu conhecimento da palavra, quanto maior a sua revelação, a revelação da palavra, maior será a possibilidade de você viver o sobrenatural de Deus. Por quê? É o conhecimento que traz a convicção que traz um posicionamento, e o seu posicionamento leva a um resultado. Certo. Então, só repetindo, o conhecimento traz convicção. Estou convicto disso, não vou arredar meu pé. Traz um posicionamento. O diabo diz que você não é curado, as pessoas dizem que você não é curado, o médico diz que você não é curado, o exame diz que você não é curado, mas tem uma convicção no teu espírito que diz, eu sou curado. Pastor, e o senhor acredita que nesse mesmo cenário, nesse mesmo exemplo, existe também a questão de, não, Deus não quis curar a pessoa, foi vontade de Deus ela não ser curada? Né? Vamos entender que assim, aí é que está o detalhe, né? Quando nós falamos assim, não é vontade de Deus ela ser curada, já é um pensamento errado. Porque se não fosse vontade de Deus ela ser curada, Deus não teria enviado Jesus. Isaías 53 não poderia estar lá. Por quê? Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há quem diga que essa cura é a cura do pecado. Mas nós vamos estudar ali, você vai ver perfeitamente que é a cura física, é a saúde, é a cura espiritual, exatamente a cura espiritual que traz a cura física. Então, quando você olha ali, as pessoas dizem, não, mas essa cura é a cura espiritual, essa cura é a cura do pecado. Exatamente, é a cura do pecado. Então, vamos entender, quando Adão pecou, então entrou na terra o pecado, junto com o pecado, a morte, a doença, a miséria, a desgraça, tudo por meio do pecado. O que Jesus fez? Jesus veio, desceu, morreu, para justamente restaurar essa condição do homem, que Paulo disse que estava numa condição de inimigo de Deus, separado de Deus. Onde isso? No seu espírito. Todos os homens da antiga aliança tinham um espírito contaminado com o pecado de Adão. Todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso está falando do quê? De uma condição do homem sem Cristo. A partir de Cristo isso muda. Então, Deus não muda. O que muda? A condição do homem. Quando você olha para a palavra, parecia que eu olhava no Antigo Testamento, tinha um Deus, e um Deus mau, bravo, que pune, que mata. E quando você vai para o Novo Testamento, Deus mudou. Deus tomou um se acalme lá e ficou bonzinho no Novo Testamento. Eu acho que isso é uma dúvida bem grande de muitas pessoas. Por que isso? Porque as pessoas tratam na perspectiva que Deus mudou. Deus não mudou. Tiago 1,17, Deus é imutável, não há variação de mudança nele. Ele é imutável, Deus é bom em todo o tempo. Então, quando você olha para Deus no Éden, criando um homem perfeito, e quando criou, o homem já era provido, note que Deus criou o homem e colocou no jardim. Ou seja, Deus criou o homem provido. Deus criou o homem próspero. Espera aí, eu vou criar um homem, mas deixa eu preparar todo o terreno para ele. Ele vai chegar no lugar, ele vai ter provisão de tudo. Não foi o inverso. Vou criar o homem, agora deixa eu correr aqui, senão ele vai ficar com fome. Não, quando ele chegou, já tinha tudo para ele. Deus criou o homem perfeito, provido, sarado, perfeito. Mas o pecado entrou. E, como nós aprendemos poucos dias atrás, o pecado foi justamente a incredulidade. A gente fala que o pecado foi a desobediência. Ótimo, o resultado foi a desobediência. Mas, de fato, foi a incredulidade. Por quê? O homem deixou de crer na palavra de Deus e foi crer na palavra do diabo. O que é isso? É incredulidade. Se o homem tivesse acreditado no que Deus disse, ele não teria pecado. Mas ele deixou de crer no que Deus disse e foi crer no diabo. É o que muitas pessoas estão vivendo hoje. Deixam de crer no que Deus diz, no que ele é, no que ele pode, no que ele tem, para crer no diabo, que usa circunstâncias naturais para dizer para você o que você é. E a realidade, Deus está dizendo, não, a realidade não é essa. Mas voltando lá no raciocínio. Então o homem estava numa condição de separado de Deus. O homem estava numa condição separada de Deus, e porque estava no pecado, Deus trazia juízo sobre o pecado, o homem ligado no pecado usufruía e vivia a sentença
do juízo de Deus sobre o pecado. Quando você está ligado no pecado, você está debaixo da sentença de Deus com o pecado, que não aceita o pecado. Na nova aliança, isso muda. O que muda? Que o homem sai dessa condição de pecador e agora, porque nasceu de novo, em 1 Coríntios 15 e 17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então ele nasceu de novo onde? No Espírito, um Espírito recriado. E agora essa condição do homem com o Espírito recriado, ele tem comunhão plena com Deus. Romanos 8, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Ou seja, isso na antiga aliança não existia. Então veja, como que o homem era guiado por Deus na antiga aliança? Nuvem, coluna de fogo, um profeta aqui. Veja que eram coisas bem pontuais. Sim. E agora na nova aliança, Jesus fala o que para os discípulos? Vai chegar um tempo que o Espírito vai vir e ele vai guiar vocês, o próprio Espírito de Deus. E por que isso é possível agora? Porque agora o Espírito está recriado, o Espírito de Deus pode ter comunhão com o nosso Espírito. E aí nessa comunhão nós somos guiados, temos percepção, temos entendimento, temos a revelação da palavra. Então a condição do homem da antiga aliança e da nova aliança muda. Deus permanece o mesmo. Sim. Então por isso que temos uma impressão de um Deus mau, um Deus que pune, um Deus que justa. Tudo isso para dizer o que, Amanda? Que Deus de fato já nos curou. No Espírito todos nós somos curados. Agora a fé nessa realidade vai trazer para o natural essa realidade. Quando eu creio, eu começo a confessar. Eu não vou mais ser enganado pelo diabo. O diabo quer que eu acredite naquilo que eu estou vendo. Eu não vou acreditar no que eu estou vendo, eu vou acreditar no que eu estou crendo. Por isso que é totalmente sem sentido, né, pastor? Você falar assim, não, porque Deus colocou essa doença em fulano para ele aprender. Ou seja, tipo assim, porque Deus colocou essa situação de você sofrer para que você aprenda, para que você tenha, para que você ajude outras pessoas com esse sofrimento. Entendimentos errados. Então vamos lá. As pessoas usam muito exemplo, né, de Israel no deserto. Deus usou o deserto para. Então, mas espera aí, vamos lá. Vamos entender a condição do homem. O homem não tinha um espírito recriado, não tinha sensibilidade de ouvir Deus. Deus precisava usar sinais, profetas, um monte de coisa para guiar o povo. Mesmo assim, o povo estava insensível à voz de Deus, né, não conseguia ver o óbvio. Então, a condição do homem era totalmente diferente. Então, até as circunstâncias ali realmente moviam o homem. A nova aliança é diferente. E agora, nessa condição da nova aliança, pense comigo. Qual que é o grande erro teológico que existe na minha percepção? Um grande erro teológico que existe. As pessoas quererem conhecer a Deus a partir do Antigo Testamento. Porque a Bíblia é clara. Jesus diz isso, Paulo diz isso, o escritor aos Hebreus diz isso. Cristo é a revelação exata do Pai. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Simples assim. Tem pessoas querendo conhecer a Deus olhando para Abraão, olhando para Moisés, olhando para Davi, homens de Deus, maravilha, mas eles não revelam a Deus. Querendo olhar para a lei não revela a Deus, cara. Então, vamos lá, o que é que revela a Deus? Cristo. E onde foi que você viu em toda a história Jesus colocando a doença em alguém para alguém seguir ele? Na verdade, eles só revelam ali bons ensinamentos, né? Exatamente, existem muitos princípios. Existem princípios poderosos, não estamos descartando o Antigo Testamento de maneira nenhuma. Existem muitos princípios poderosos, tem muitas coisas ali. Mas qual que é o grande engano, né? Muitas pessoas que pensam, cara, o Antigo Testamento está lá, aí o que faltou no Antigo Testamento ficou para o Novo. Pelo contrário. A revelação, Paulo diz que o que era sombra ficou evidencializado. Né? As coisas eram sombras, aqui é a expressão exata. O Novo Testamento revela de fato Deus, o amor, quem Deus é, o que Deus fez para nos reconciliar com Ele. Então, quando você quer conhecer a Deus, olha para Cristo. E onde você vê Jesus forçando alguém a seguir Ele? E onde está a coerência, né? Se Deus é amor, né? Ele não tem como dar o que Ele não tem. Então, Deus tem enfermidade? Não. Então, como é que Ele vai dar o que Ele não tem? Então, são coisas que você começa... Não, peraí, não é esse caminho, não. Está errado isso daqui. Está errado porque eu aprendi, eu vivi, eu ouvi isso. Eu acho que eu até preguei sobre isso. Na minha mente limitada, eu já fico assim, meu Deus, eu não consigo enxergar o Senhor assim, de, poxa, colocar uma doença para eu aprender, ou que o Senhor quer que... Isso porque você não é mãe. Porque o dia que você for mãe, aí que não vai fazer sentido nenhum para você. Sim. Você me desobedeceu? Então toma aqui, eu quebrar sua canela. Você me desobedeceu, vem cá que eu vou arrancar a sua orelha. Não tem lógica um negócio desse. Agora pense, Deus nos quer relacionando com Ele por medo ou por amor?
Porque se você tem uma perspectiva que Deus mata, que Deus pune, que se você não vier, Ele vai pesar a mão, se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor, cuidado, porque Deus vai. Qual é a coerência nisso? Deus então me quer servindo Ele de maneira obrigada, e tudo que eu fizer não tem jeito, Ele quer, está feito. Não, e onde está o princípio do livre-arbítrio? Onde está? É óbvio, onde está a minha prova do amor por Deus? Que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver o que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, mas eu decido servir a Ele, amar a Ele, entregar minha vida para Ele. Aqui está a prova do amor de Deus por nós e do nosso amor por Ele. Deus deixou você livre para escolher, e você livremente escolheu Ele. Aqui está a maior prova de amor. Qual é a lógica que teria Deus me obrigar a amar Ele? Não tem lógica isso. Deus me obrigar a servir a Ele. Eu serviria Ele por obrigação, por medo, quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sim, então, e a gente vê isso na prática, né? Quando a gente serve por amor, exatamente, a gente faz com prazer, quer fazer com excelência. Exatamente. E quando é imposto, a gente, ai, nossa, vou ter que ir lá peso, de novo. É peso. Então, pronto, simples assim. Então, são percepções a respeito da palavra que a gente precisa abrir mais a nossa mente para entender essa visão, entender esse ponto de vista. Sim. E tudo que nós estamos falando aqui, né, de vários argumentos, nós temos vários textos bíblicos que nós poderíamos citar aqui, citamos alguns já, mas poderíamos citar outros mais, outros tantos, a respeito desse entendimento, né, de um Deus que é bom em todo tempo e que tem boas coisas para nos dar. Jeremias 29:11. Ele dizendo, né, para o seu povo, para Israel, e nós que temos essa convicção, passamos a usufruir das mesmas bênçãos que Ele estabeleceu para Israel. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Em outras versões, para vos dar um futuro e vos fazer prosperar. Ou seja, prosperar aqui no sentido de ter uma boa jornada, né, de ter uma vida bem sucedida. Então veja, os planos dele para nós são planos de paz. Ainda mais agora que temos uma aliança com Ele por meio de Cristo. Ele estava falando isso para um povo que estava debaixo de uma aliança imperfeita, é o que Paulo diz. Uma aliança feita por sangue de animais. Quanto maior glória será para nós, que temos uma aliança com Ele por meio do Seu Filho. Então veja, se aquele povo que caminhou no deserto, que experimentou a graça de Deus, experimentou o favor de Deus em alguns momentos, estava debaixo de uma aliança imperfeita, já experimentou, imagine nós agora que estamos debaixo de uma aliança perfeita, que é por meio de Cristo. Sim. Obviamente isso não nos dá a oportunidade de viver uma vida de qualquer jeito e achando que Deus vai nos amar acima de todas as coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa condição agora é outra, e porque nós amamos, e porque somos gratos, e porque tomamos entendimento, agora eu vou fazer de tudo para que Ele seja revelado através da minha vida, por gratidão, por honra, por aquilo que Ele é. Logo eu não vou fazer mais para agradar Ele. Não tem mais essa perspectiva. Eu costumo dizer que não tem nada que eu faça a mais ou faça a menos que vai fazer Deus me amar mais ou menos. Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor, Efésios 2, prova o seu amor. Ele deu provas do seu amor para conosco quando Ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Então Deus provou o seu amor já por nós, quando nós éramos pecadores. Sim. Ele não tem mais nada que faça para nos provar o amor. Agora, debaixo desse entendimento, eu preciso viver com gratidão, para revelar esse amor para as outras pessoas que ainda não conhecem. Então muda a perspectiva de você fazer para agradar. Você vive para revelar, você não vive mais para... Não preciso agradar, porque não tem nada que eu faça. Eu era um pecador miserável, Ele se agradou de mim, Ele me atraiu até Ele. O que eu vou fazer para agradar Ele? Você acha que eu vou agora fazer alguma coisa e vou ser capaz de agradar Ele? Não tem nada que eu faça. Isso é graça. Não depende de mim, depende dEle. E o que dependia dEle Ele já fez, me reconectou com Ele através de Cristo. Então, entendendo essa perspectiva faz você ver um evangelho com uma outra visão completamente diferente, se relacionar com Deus de uma maneira diferente. Com certeza. Né? E aí sim, de fato, gerar um impacto na vida de pessoas. Porque quando você tem esse entendimento, você vai impactar a vida de pessoas poderosamente, em amor, em compaixão, porque é o que Jesus faria. Com certeza. Uau, muito bom, pastor. Muito obrigada. Bate-papo gostoso por demais. Esse bate-papo maravilhoso. Bom, Nós vamos ter que marcar para vir falar só da graça agora. Vamos só falar que a gente volta, não tenha dúvida. Obrigadão por esse muito momento legal. aqui, pastor. Foi uma honra receber o senhor aqui. E privilégio. Vamos marcar mais um, né, pessoal? Vamos marcar um só para falar sobre a graça. Muito bom. Já deixo aí para vocês aí um livro
para sugestão. O Luciano Subirá lançou um livro agora, Graça Transformadora, um livraço, top demais. Anota aí, gente. Fiquei apaixonado pelo livro, é muito bom. Tive a oportunidade de estar com ele na Poema, lá no lançamento, em Taubaté. Foi maravilhoso, né? E o livro é fantástico, vai trazer uma perspectiva da graça, um pouco daquilo que a gente está falando aqui, né? E que vai abençoar a vida de muitas pessoas. É um livraço, livro em todos os aspectos, né? Ele é grosso e é um conteúdo poderoso. Vale a pena investir tempo nele aí para aprender mais sobre esse assunto, que é tão polemizado hoje, né? Muitas vertentes aí sobre esse assunto, e é muito legal você fundamentar bem, porque, conforme diz o apóstolo Pedro, né, nós devemos estar prontos para responder com mansidão qual é a razão da nossa fé. Sim. Ou seja, isso fala de conhecimento, de empoderamento na palavra, para você poder responder as pessoas com mansidão. O fato das pessoas não crerem no que você crê não faz dela um inimigo. Sim, né? Temos que aprender certeza. a respeitar as opiniões diferentes, caminhar, porque o céu é o mesmo, Deus é o mesmo, nós estamos no mesmo lugar. A diferença é como nós vamos viver aqui nessa terra até o céu. Porque para a salvação, minha irmã, a única coisa é a sua confissão de fé em Cristo Jesus e obediência a Ele. Então, isso daí, da maneira que você vai viver na terra, que é toda a diferença daquilo que você está crendo. Mas esse assunto para outro dia. Sei, com certeza, com certeza. Vamos marcar, muito professor. Bom muito estar obrigada. Aqui com você. Muito obrigado a você pelo convite. Esse foi mais um episódio do Tio Talk. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí, ativa suas notificações e compartilhe esse vídeo com alguém, que com certeza vai ter próximo, né, pastor? Com certeza. Estamos aí. Obrigado. Um abraço, gente. Valeu.